Som, 1, 2, som. Muito bem, EAD Summit. Começando aqui no nosso palco secundário, a nossa segunda apresentação sobre o mercado EAD. Só que agora será uma apresentação um pouquinho diferente, porque agora nós vamos resumir, resgatar os principais dados e contar com a interação da galera que veio aqui nesse bate-papo mais intimista. Porque agora eu tenho aqui a força da galera da Unina, que veio aqui dar esse suporte para nosso bate-papo, e tem uma visita ilustre. Na verdade, aqui parece que eu estou na posição de palestrante, mas a pessoa mais qualificada desta sala está sentada aqui de forma humilde, aqui no cantinho. Mas a Karina, que está aqui presente, é um dos cérebros mais importantes por trás de muitos dos dados que eu apresento aqui e de resultados excepcionais vieram através da mentalidade desta mulher em relação a pensar o processo educacional EAD. EAD Summit, essa é uma fala que não temos aqui, que é conteúdo, qualidade, o que a gente entrega ao aluno, como que a gente encanta o aluno através realmente da entrega do produto. E isso complementa a fala do Albano, quando ele fala que a gente tem que elevar o ticket médio. E nós não vamos elevar o ticket médio se nós não tivermos um crescimento da percepção de valor. Quem vende diploma, vende commodity, é soja. Quem vender por menos, leva. Quem tem diferencial de mercado para entregar, vai já vender uma soja orgânica, livre de pesticidas, tem um valor melhor. E eu queria que vocês recebessem aqui no palco nosso convidado especial para que essa apresentação seja ainda mais intensa. Recebam, por favor, uma salva de palmas. Senhor André, vem ao palco, por gentileza, uma salva de palmas. Empolgação, André. O André, nosso convidado, está recebendo o microfone, vai participar aqui conosco. O André vai ajudar a gente a explicar os dados e a gente bater esse papo de forma bastante interessante. E eu sou uma pessoa muito afeita a surpresas. Eu acho que eu sou daquela escola que se formou assistindo Faustão no domingo. Quem sabe faz ao vivo. Então, eu gostaria que subisse ao palco para trazer uma visão educacional e que ajudasse a gente nessa apresentação daquele jeito que a gente combinou. Karina, por gentileza, vem ao palco, uma salva de palmas. Daquele jeito que a gente combinou. Faz de conta que ninguém sabia. Eu vou pedir primeiro para a Karina se apresentar, por gentileza. Boa tarde, é uma alegria estar aqui. Eu sou a professora Karina, sou educadora, atuo há mais de 25 anos na educação superior, com experiência na educação à distância. Hoje trabalho com modelagem de experiência de aprendizagem, formação de professores, conteúdo digital. Então, estou animada aqui para esse bate-papo e espero poder contribuir. A apresentação dela foi humilde, mas vai contribuir muito. Eu vou falar para a gente sentar nessas cadeirinhas, para a gente fazer esse bate-papo mais informal. Eu vou pegar esse puff para mim. Vamos lá, eu vou sentar nesse puff aqui. Vou ficar aqui na frente mesmo, porque os dados são os mesmos. Então, a nossa proposta aqui é buscar dominar o mercado da educação à distância. Se você não sabe para onde você vai, como que você vai escolher o caminho? Tem uma frase no livro que eu adoro muito, que é da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, todos os caminhos estão errados. Então a gente tem que saber para onde a gente está indo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês já sabem que os dados são do censo e eu quero trazer isso aqui. Isso daqui eu quero trazer uma reflexão diferente do que eu trouxe lá. Se a gente saiu de 1 milhão para 2 milhões de matrículas, significa que o nosso mercado dobrou. Então, a gente tem que entender como que a gente vai... Por que eu não dobrei junto? Se você, nesse período, não dobrou, é porque você perdeu o share. Só tem bom resultado quem tem um resultado acima do que o mercado entrega. Quem cresceu 50% entre 19 e 23, na verdade, regrediu de tamanho. E essa compreensão que eu quero trazer, que nós continuamos crescendo. De 22 para 23 é mais 7%. Seu polo cresceu na base de captação 7%, porque aqui a gente está valendo só ingresso. Se o seu polo fez o mesmo número do ano passado, significa que alguém está roubando a sua matrícula. E é isso que a gente quer entender, quem que está roubando a sua matrícula. A nossa taxa de aquisição por polo
tem que ser superior a isso daqui. Se nós não tivermos em 1,7%, a gente está no lugar errado, às vezes na praça errada. E, sinceramente, o cara que está aqui numa praça tão boa quanto Ipatinga, esse cara tem que ter um resultado extraordinário. O que Ipatinga e Maringá nos trazem de lições? E esse cara que eu vou pedir para ele falar, que esse ano ele não falou na apresentação, e ele falou ano passado, não sei se agora ele se arrependeu de ter falado, mas eu vou fazer ele falar agora, que escolher a praça onde você vai atuar, com que bandeira que você vai atuar, determina decisivamente os resultados que você vai ter. O que essas praças têm em comum? Região metropolitana, o maior traz o menor. Então, Maringá recebe matrículas de diversas cidades do entorno que trazem para Maringá. Então, estar numa boa praça é o que faz você ter um potencial de crescimento maior, desde que depois você consiga trazer esse share. André, eu queria que você comentasse esse resultado dessas instituições e falasse um pouco da sua estratégia de onde que você abre polo. Maravilha. Bom, boa tarde, pessoal. Eu usei essa estratégia por perceber, nos meus 10 primeiros anos de carreira, aqueles polos que conseguem performar mais, de forma mais acelerada. E o que eu percebi, baseado no resultado, foi que aqueles polos que crescem mais rápido são aqueles que estão em praças onde aquela instituição tem maior força de marca. Então, por exemplo, na minha operação hoje, eu trabalho com 4 instituições. A Anhembi Morumbi eu tenho na região de São Paulo, interior de São Paulo, porque essa é uma marca conhecida ali dentro. Mesma coisa da FMU, só tenho dentro de São Paulo e Barueri. Agora, Una é uma marca de BH. Então, eu tenho Una em BH ou cidade onde tem presencial, que é o caso de Uberlândia, que é o caso de Pouso Alegre, né? Então, o que a gente tem que fazer? Entender a instituição, onde ela tem maior força e explorar isso. Significa que eu não vou ter um bom resultado se eu não estiver fora daquela praça? Não. Você vai precisar trabalhar mais frentes de captação e construir isso. Mas estar numa praça que aquela instituição ela tem um nome, ela foi desenvolvida, te dá mais oportunidade de crescimento. Então, essa foi a grande experiência que eu tive. E dos polos que eu fechei ao longo desse tempo, foram em praças onde aquela marca não era muito conhecida. E por conta do meu modelo de negócio, de não estar dentro daquela praça e não poder atuar em todos os canais de venda necessário, o resultado não decolou. Entendeu? Então, a gente tem que sempre ver 2 coisas. Primeiro, se eu tenho uma força de marca, isso me dá mais potencial de crescimento. Se eu não tenho tanta força de marca, isso vai exigir, na minha operação, que eu atue em vários canais de venda para poder explorar e construir essa marca. Porque a gente também não pode ter aquele conceito de, não, essa instituição não é tão conhecida aqui na minha cidade, estou fadado ao fracasso. Não é assim. Aí você constrói valor. Muito bem, André. E eu vou passar aqui uma pergunta para a Karina, que é uma pergunta provocativa, que eu sei que a tendência dela talvez é responder até contrário do que eu vou falar, mas eu acho que o interessante desse podcast que nós estamos fazendo aqui é ter o contraditório e para ver o que vai formar na cabeça de vocês. Quando todos nós aqui somos consumidores, então eu quero trazer para você aqui um desafio que a filosofia nos ensina, que é a melhor maneira de validar se o que eu estou falando aqui é verdade. O filósofo contratualista Thomas Hobbes, ele dizia assim: todas as minhas colocações, elas não são comprováveis, mas eu te faço um desafio. Aplique isso a si mesmo. Se para si mesmo isso procede, é porque procede para os demais. Você, como consumidor, quando você vai comprar um produto, o que é mais importante para você? A marca do produto ou o que o produto te entrega? Eu quero que você pensa na sua cabeça. Karina, pensa, André, pensa. Vou comprar um produto. O que é mais importante? A marca do produto ou o que o produto me entrega? Numa primeira resposta, sem pensar muito, Rodrigues. É Rodrigues? Ramírez? Antônio Lucas. Você consome pela marca ou pela especificação técnica do que o produto te entrega? Pela marca. Muito bem. Alguém consome produtos pela especificação técnica independente da marca? Por quê?
Você usa Xiaomi. Hoje você usa qual marca de telefone? Hã? Samsung. Muito bem. Então vamos lá. Se você usa Samsung, você consome marca também. Porque se você não consumisse marca, você compraria um Pocophone, um Xiaomi, alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a resposta é: existem produtos que são comprados por marca e existem produtos que são comprados por especificação. Vou dar um exemplo muito fácil que ninguém passou pela vida. Quando você vai comprar um elevador, dane-se a marca. Quantos quilos ele aguenta? Esse elevador aguenta 250 quilos, custa quanto? É esse. Não existe discussão. Vou comprar farelo de aveia. Cara, eu compro farelo de aveia. Não importa a marca, eu vou comprar a especificação. Se é floco fino, se é floco... É assim. Porque são produtos que as especificações são muito claras. Eu sei muito bem o que o elevador faz e qual especificação eu preciso. Quando eu sei o que eu preciso, a marca é secundária. Mesmo no telefone, se eu sei que o que eu preciso é 8 GB de memória RAM e uma câmera de 40 megapixels, eu vou comprar um modelo que forneça isso. Mas a verdade é que a maioria dos consumidores nem sabe o que significa 8 GB de memória RAM e 40 megapixels muito menos. Quando eu tenho um cenário de incerteza, eu procuro a marca. Todas as compras de cenário de incerteza, eu procuro a marca. Então, tem produtos que eles são caixa fechada. Eu não sei o que ele é até comprar. EAD é uma coisa que eu sei antes ou que eu só sei depois que eu comprei? Qual é a especificação técnica que o seu aluno vai no polo procurar você, que é realmente relevante para ele ser tomador de decisão do que ele vai consumir? Hã? Credenciamento? Cara, garanto para você com 100% de certeza, validei isso 1000 vezes com dor no meu coração, o aluno não está nem aí se você nota 5, 4 ou 3. Se for 2, ele não te compra. Mas se você é 5, 4 ou 3, tanto faz. Eu tenho aqui 1000 correlações que eu fiz e os cursos nota 5 não tem mais performance do que os cursos nota 3. Preço é uma característica, claro, mas ele não é característica do produto. Do produto... A Karina vai dar um contraponto, provavelmente ela vai falar coisas diferentes e eu quero esse embate de ideias, tá? Só tem uma, na minha opinião: tempo de entrega. Se você vender, se eu colocar para vender aqui agora um curso de psicologia em 3 anos, alguns de vocês vão comprar comigo, se for mais rápido. Porque o consumidor ele quer um curso que ele se forme em menos tempo. Essa é a variável que eu realmente vejo que impacta no crescimento das instituições. E o case da Unifael, que saiu de uma faculdadezinha de Lapa, uma cidade de 40 mil habitantes do Paraná, e foi vendida para o Grupo C, esses caras colocaram muito grana no bolso, porque eles venderam administração em 3 anos e meio, entre outras coisas. Eles foram arriscados, e eles colocaram uma percepção de produto que realmente fazia o cliente falar: não, dane-se que eu não conheço a Unifael, eu vou fazer em 3 anos e meio. Agora, se os produtos são iguais, todo mundo está vendendo administração em 4 anos por R$180 e alguns por 130. Daí é a marca. Por quê? Nosso produto é opaco, ele não é transparente. Olha todos os processos de comunicação que você vê de publicidade de todas as campanhas. O que a gente fala do nosso produto antes dele comprar? Só que o nosso produto, e agora passo a palavra para a Karina, ele tem uma série de características. Tem aula ao vivo, não tem aula ao vivo, o material didático é bom, é ruim, tem áudios bineurais, tem trilha de aprendizado, é flexível, tem interdisciplinaridade. Cara, tem uma gama tão grande de possibilidades. Eu posso ter um curso de educação à distância com uma formação premium, ou posso ter um curso autoinstrucional com um monte de PDF feito no ChatGPT. E como que a gente traz transparência disso para o aluno? Eu queria ouvir a sua opinião, Karina, em relação ao produto. E o que você entende que a gente pode ter no produto, ou que algumas bandeiras tenham ou não, que realmente faça a diferença se a gente colocar isso na abordagem comercial, de qualidade, de educacional? Legal, Edson. Obrigada. Porque eu acho que muitas vezes, muitos de nós também não conhecemos o produto, né? O que de fato a gente vende para os nossos alunos. Quem de vocês aqui, por exemplo, chegou a fazer uma aula, um curso daquilo que vocês vendem, né? Gostei. Pergunta: quem já fez um curso de graduação EAD? Levanta a mão.
Temos um bom público aqui. Gostei. Legal, então vocês sabem. Mas, muitas vezes, quem está lá na ponta atendendo esse estudante, ele não sabe o que ele está vendendo de fato e qual é a diferença desse produto para o concorrente que está aí na esquina, né? Então, eu como atuo mais nessa área pedagógica, a gente olha muito para a questão da experiência de aprendizagem. O que, de fato, esse estudante vai ter de diferente na sua instituição, que não vai ser a mesma da outra instituição. E uma coisa que a gente fala e faz muito e ajuda as instituições, né, os polos, enfim, a entenderem é o que, de fato, define o seu DNA. Qual é o seu DNA em termos de experiência de aprendizagem? O que você já é reconhecido no mercado ou pela sua presencialidade. Então, como o colega trouxe aqui as outras bandeiras que têm já consolidada uma referência, ou porque são fortes na área do direito, porque trazem professores internacionais, enfim. Como o DNA da sua instituição, ele de fato transborda para a experiência do aluno? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque às vezes está lá na nossa missão, na nossa visão, nos nossos valores, mas quando chega lá, na sala de aula mesmo, é igual a estar em qualquer outra sala de aula. Então, quando eu consigo traduzir esse DNA, eu preciso fazer esse movimento de trazer essa referência para o material digital, para a experiência de aprendizagem, né? Para a personalização de conteúdo, para a prática do professor na sala de aula. Mas isso não é tão simples. Isso também é no presencial. Você pode defender que a sua instituição de ensino tem muita metodologia ativa, mas não é todo professor que faz metodologia ativa. Vocês sabem disso. E pode fazer capacitação, pode fazer várias coisas. Lá na hora que o professor fecha a sua porta da sala de aula, quem vai decidir como vai ser essa aula é o professor. Agora, na educação à distância, a gente tem uma vantagem. Como a gente trabalha muito nessa organização curricular dos conteúdos, é possível organizar didaticamente materiais, exercícios, atividades, para que esse professor aplique lá na sala de aula. Então, ele chega lá, ele já tem um roteiro, ele já tem uma prática. Não é como muitos de nós fizemos educação presencial, a gente chega às vezes na sala, o professor vai decidir hoje o que ele vai inventar, né? Na educação à distância não dá, porque tem um pré-roteiro, tem atividades que precisam ser cumpridas, alguém já planejou isso. Então, eu enxergo aí que tem essas oportunidades para a gente provocar o estudante na sua experiência de aprendizagem. E aí, tanto recursos digitais, professores, equipe técnica e a parceria toda com a universidade são fundamentais. Não sei se eu atendi aí a sua... Não, eu com certeza sim. Só para eu entender um pouquinho minha audiência aqui, eu sei que muitos aqui são gestores de polo, o pessoal que está ali eu não conhecia ainda. Vocês são gestores de polo também? Vocês estão aqui? Não? Vocês são de que área? Só para eu entender, para eu poder me comunicar com vocês também. Oi? Consumidora. Muito bem. Você como consumidora, e ela é o nosso alvo, seu nome é? Karina? Também? Xará. A Xará Karina. O que a gente tem que pensar? Que é uma coisa aqui, e agora eu vou provocar o André aqui. Mas tudo bem, André, de boa, eu gosto de ser provocativo, para cutucar. Quem vocês que são consultores de polo, vocês fazem coisas para além do que a bandeira entrega em relação à captação? Ou vocês ficam só na captação? O polo de milhões ali, ele faz tanta coisa além na captação. Ele faz arte nova, ele faz campanha nova, ele faz impulsionamento novo. O Inspire Mais, que estava dando palestra aqui, o que ele é? Ele é uma agência que faz o trabalho que a sua mantenedora faz e você contrata ele, paga lá X reais por mês, mais investimento, para ele fazer o que a sua mantenedora já faz. No comercial, todos nós se dedicamos para buscar esse resultado aqui de captação. Daí a gente vai lá e, muitas vezes, capta. Agora, qual que é o desafio que eu estou perguntando para vocês? E é uma provocação para o André, tá? Porque eu sei que ele não faz. Se ele fizer agora, ele vai me quebrar a cara. O que nós fazemos para a experiência do aluno enquanto polo, para
da EAD pode ser impossível para uma pessoa que não seja determinada e que tenha características individuais de ser uma autodidata. Então, como que nós, como polos, podemos mudar a nossa realidade e fazer esse cara não querer sair da EAD? E olha a provocação que eu vou trazer para vocês aqui e para o Lucas. Lucas, você está lá em cima aqui, alguém vai levar isso que eu vou falar para você. Esse evento aqui chama-se EAD Summit. Ele é EAD? Ele é presencial. Por que esse evento não podia ser EAD? Por que eu não poderia estar falando com vocês no Google Meet? Vocês economizariam passagem, não precisa vir lá de Curitiba. Faz no Meet, por que não? Por que esse EAD? Lucas, estou fazendo uma provocação aqui para você. Por que esse evento aqui, que é o EAD Summit, ele é presencial? Por quê? Podia ser no Meet. Todo mundo economizaria, o Lucas não estaria careca de tanto ter que pagar fornecedor aqui, se virando. Sabe por que esse evento é presencial? Sabe por que o Lucas é um cara violento, é um cara assim, cara, corajoso? Porque não se trata do que eu falo, ou somente do que eu falo. Se trata de como eu falo. O encantamento que ele faz. Encantamento. Você entra ali naquele auditório, cara, aquele auditório tem, sei lá, 1.200 metros quadrados. Aquele palco tem 1,80 de altura, 1,60. Tem 15 de boca. Tem 2 telão de LED, 8 moving lights, mais não sei quantos. Cara, aquilo é encantamento. O cara entra por trás com fumaça, tem o vídeo, tem a transmissão, tem a hora que a gente vai almoçar com os palestrantes, a gente se encontra aqui. E sabe o que eu vejo? Eu vejo, às vezes, a palestra com 80 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, e aqui embaixo, 50 pessoas, 60 pessoas, 70 pessoas, porque as pessoas querem, acima de tudo, se encontrar. As pessoas querem conversar, querem olhar no olho, querem ter papo, querem estar num lugar bonito. E daí a gente vai fazer a nossa proposta de polo, e a nossa proposta de polo é só captar. A gente não faz um polo bonito, o polo não é instagramável, o polo não tem espaço para as pessoas conversarem, o polo não tem uma atividade que o polo proponha para os seus alunos, nada. Só queremos fazer captação. Claro, esse cara aqui vai ficar engajado com a gente por quanto tempo? Se ele precisar de um diploma para viver ou para promoção de salário, ele vai ficar. Mas se ele não precisar, ele vai fazer outra coisa. Então, nós como polos temos que pensar na experiência do aluno. Ontem eu estava conversando com o Andrei. Ele teve que abrir o polo numa cidade pequena. Perguntei, Andrei, quanto que você investiu nesse polo? R$60 mil. 60 mil reais para abrir o polo. Por quê? Porque ele falou, meus polos têm um padrão acima da mantenedora. E as pessoas que estão no grupo dele sabem que vão chegar lá e vão ter uma experiência diferenciada. Ontem eu trouxe o exemplo da Unifecaf. Alguém falou, o pessoal rouba polo e tal. Sim. O que tem no polo da Unifecaf que não tem em nenhum outro polo? Alguém sabe o que tem no polo da Unifecaf que não tem em nenhum outro polo? Mesa de sinuca, cafeteira. As pessoas querem sociabilidade. Então, o desafio que eu trago para vocês, muito para além dos dados, é: se você vender o que todo mundo vende, a pessoa vai comprar do mais barato. Agora, se você tiver o que entregar para além do que todo mundo entrega, você vai ter valor. E não importa tanto o preço do que a gente vai comprar. Importa se eu entendo que aquilo tem valor. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, quando o Lucas vai me expulsar daqui, mas se eu tiver tempo, no final, eu vou fazer uma dinâmica de venda que eu vou encantar vocês. Eu vou dar uma aqui de matriculador, vocês vão ver que é dinâmica. Se você não desenvolvê-la, você vai embora. O que o Albano trouxe para a gente hoje na palestra dele, entrar para concorrer de cara com a Uniaselv, com uma marca que era desconhecida aqui na época. Pô, vamos visitar o polo dele? Eu fui. Cara, é encantador. É diferente. Então, é isso que eu queria trazer um pouco para além dos números.
Eu não vou falar nada de calculadora aqui, eu quero trazer um pouquinho o dado de share, vou passar a palavra agora para o André, com uma provocação para o André. Aqui, pensando em Sul-Sudeste, e eu vou trazer Sul-Sudeste aqui nesse momento, isso aqui são as baleias do nosso mercado. O que esses caras estão fazendo aqui está dando certo. Não tem contra fatos, não há argumentos. O que vocês entendem que esses caras têm, que fazem eles ter esse share do seu ponto de vista comercial e do seu ponto de vista acadêmico? Por que a Anhanguera Unipar tem 20%, a Estácio tem 12%, a Unaselv tem 11%, a Cesumar 9%, a Cruzeiro 8%? Escolhe um deles aqui e faz um comentário, André. Como que você explica esse share? Maravilha. Eu vou falar sobre a Unicesumar. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Unicesumar como head de gestão de polos. Atendi, na época, regional Norte e Nordeste. E o que mais me chamou a atenção e que eu entendo que faz a Unicesumar crescer, inclusive tem crescido mais do que as outras, primeiro, ela tem um produto diferenciado. Produto é diferenciado. Segundo, o modelo de gestão junto à rede de polos também é diferenciado. De todas as instituições que eu passei, a Unicesumar é aquela que tem um modelo de relacionamento com a rede melhor, do ponto de vista de respeitar o parceiro, de dar ferramenta, treinamento e, inclusive, recurso financeiro para ele conseguir se desenvolver localmente, né? A Unicesumar, inclusive, é talvez uma das últimas aí que ainda faz isso, porque hoje a maioria das instituições já não tem investido tanto nesse sentido de entender como aquele parceiro faz na ponta, gerar o recurso, ele pegar aquele recurso e fazer lá. Então, a Unicesumar, para mim, ela é um case nesse sentido de relacionamento com o gestor, com a rede de polos. Ranking, né? Para a gente falar de formas de relacionamento. Mas de você pode falar da Cesumar, pô? Sim, é verdade. Conta. Bom, eu penso que está muito relacionada à questão também das suas identidades, né? Do que cada uma das instituições entrega. Isso é muito definido. E isso faz, de fato, com que o estudante também saiba que é 100%, é semipresencial, qual é o modelo pedagógico, né? E traz toda essa diferença. Eu acho que reconhecer, de fato, o cuidado cuidar mais. Todo mundo quer ser cuidado de alguma forma. E eu acho que olhar para esse cenário do cuidado e entender que o cuidado ele não é só do atendente, só do professor, mas ele é de todas as pessoas que estão envolvidas e precisa ter esse olhar da permanência, né? Então, o foco na permanência é também entender se esse aluno não está bem, se ele está vindo, não tá participando, enfim. E é um olhar coletivo, um olhar de cuidado. Muito bem. Agora, valendo uma caneca para tomar café, uma canequinha vermelha Unipar. Sem pensar muito, quem me fala o preço do EAD 100% de cada uma dessas bandeiras? Vai, quem me fala? Isso aqui a gente tem que saber de cabeça. Em geral, o portfólio EAD 100%, o preço é quase igual. Ou se não é igual no portfólio inteiro. Ticket médio, Anhanguera Unipar. Quanto? Não. Preço final? Não. 130. 129. Essa é a precificação final em Anhanguera Unipar. Se você entrar em contato, chorar, falar que é desconto, estou pensando em estudar na Estácio, 129. Quanto vende a Estácio? 129. Quanto vende a Unaselv? 170.
agressivo, está trabalhando lá na faixa de R$130 de preço final e com um resultado bem questionável na Bolsa de Valores. Por quê? Se eu vendo a 129, entrego 30% do parceiro e faço investimento em comunicação e pago imposto, essa operação não vai parar em pé. Por isso que esses caras estão literalmente valendo R$2, que já valeram 14, estou falando de ação. E por isso que eles estão pensando numa fusão, que é a notícia que eu trouxe ontem, porque esse negócio não está parando em pé. Agora, qual é o pensamento intuitivo nosso? Concordem comigo ou discordem? Se 32% do mercado está ocupado por quem trabalha na faixa de preço 130, o preço certo para eu ser competitivo é 130, porque a maior parte do mercado está com quem trata 130, correto? Não! Eu quero trazer um pensamento contra-intuitivo. Se esse pensamento estar correto, eu teria que dizer que está correto o Fiat Uno e não a Ferrari, porque vende mais Fiat Uno. Por que vende mais quem cobra menos? Porque nós moramos num país pobre e que tem mais pessoas pobres do que pessoas classe média. A classe média do Brasil é pequena. Então, aqui entra uma outra análise que eu não trouxe na minha pesquisa, que se vocês me avaliarem positivamente no NPS, eu trarei no ano que vem, que é entender o A classe D consome EAD? Só EAD. A classe D não tem dinheiro para pagar o ônibus para estudar, para pagar a van para se deslocar. Então, nós temos um público muito grande na classe D. Classe E consome EAD? Não. Classe E tem outras preocupações. E eu tenho todos os números para trazer para vocês, em cada cidade de vocês, quantos habitantes tem cada uma desses perfis de consumo. Então, esses caras vendem mais porque eles conseguem chegar na classe D. E tem facilidade para vender na classe C. Esses caras aqui já consomem classe B. E percebam uma coisa. Quem já não ouviu, se é que já não falou, a seguinte crítica: esse país está uma porcaria, o aeroporto virou uma rodoviária. O que está por trás dessa frase? Que você já pensou ou sentiu, ou já ouviu alguém falar? O que está por trás da frase é assim: eu sou um cara classe B e estou sendo obrigado a estar num ambiente classe C. O consumidor classe B não quer se misturar com o consumidor classe C, fisicamente e nem simbolicamente. Se a classe C consome a Anguera, eu quero consumir outra marca. Meu filho não vai se formar na mesma faculdade do filho da minha empregada. Então, existe um mercado que vai trazer um público nem saber, pode ser o que for. Então, o que eu coloco no radar de vocês? Existe público para os diferentes produtos. Nós lançamos um produto esse ano, EAD, 100% online. 100% online. Pós-graduação, R$30 mil. R$30 mil. Esse é o preço. Abrimos 100 vagas. Lotamos na primeira semana. EAD. EAD não é sinônimo de preço baixo. EAD é perfil de consumidor. Então, a gente tem que entender para onde vai. Aqui tem um público, aqui tem outro. Vou fazer uma provocação a você agora. Faça. Ixi, agora me ferrei, voltou contra mim. Onde a Unipar se posiciona do ponto de proposta de valor? Muito bem. Agora o canhão virou contra mim. É tão mais fácil falar, vou te provocar, do que ser provocado. A Unipar se posiciona aqui, ó, junto com a Sesumar. Nosso posicionamento é aqui, nosso DNA é aqui. Nós vivemos toda a nossa história em conjunto com a Sesumar, parte dos mesmos proprietários, né? 30% da Sesumar é dono de 50% da Unipar.
A nossa proposta é aqui. O nosso preço é o mesmo, nossa política comercial é o mesmo, nossa relação com parceiros é o mesmo, sistema, tudo se posiciona aqui. E como que nós pretendemos trabalhar na Unipar? Agora estou fazendo um pouco de pitching, estou fazendo aqui um parênteses bem grande, que eu gosto de diferenciar quando eu estou falando como palestrante e quando eu estou falando como diretor. Agora estou falando como diretor, então duvidem do que eu falo, verifiquem depois. Ou depois eu volto a falar como palestrante. Eu tenho a seguinte ideia: se eu entrego para você vender um curso de R$ 99,00, como faz a Ampli, ou como faz a Fateci, você vai vender 100 matrículas, que é o limite da taxa de aquisição do seu mercado, e você não vai conseguir pagar o aluguel e o funcionário. Quanto custa para rodar um polo se a gente fizer o mínimo do mínimo? É R$ 2.000 de aluguel, 2 funcionários de um salário mínimo cada com uma bonificação, água, luz, telefone, internet, fachadinha, investimento em computador, 2 chips de celular. Isso custa por mês alguma coisa como R$ 10.000. Alguém opera menos, alguém opera mais, mas você não vai conseguir fugir disso para operar um polo certinho. Claro, vai ter várias pessoas, e eu incentivo por enquanto o MEC permita, que vai operar o polo num espaço compartilhado, ele vai pagar R$ 1.000 e não 2.000, vai ter gente que corre o risco e vai trabalhar com estagiário, que vai trabalhar com MEI, mas se você for trabalhar certinho, você vai gastar R$ 10.000. Só que pegando a taxa de aquisição e share, isso significa que os polos vão à falência. Para que o meu parceiro tenha sustentabilidade, eu tenho que pôr preço. Porque quando eu baixo o preço, eu ferro o meu parceiro. Porque ele sai fazendo venda, 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 venda. Esse cara que compra preço desiste primeiro do que o cara que compra valor. O aluno que você vendeu, dando o maior desconto, você se ferrando, é o primeiro que vai desistir de você. Porque no primeiro problema que ele tenha, ele vai preferir cortar a faculdade do que cortar o 3G do celular dele, 5G agora do celular dele. Não adianta. Então, a nossa proposta é trabalhar com o EAD com geração de valor. Então, nós não somos o preço mais barato, nós não negociamos preço, não tem política maluca, não tem desconto maluco, é isto que custa o nosso produto, e quem deseja ter um diploma com uma experiência diferente é na Unipar. E uma forma de demonstrar isso, que a gente coloca na comunicação, o gênio por trás está aqui, ó. A gente transformou um curso que nós tínhamos, ou uma rede de cursos que nós tínhamos, que eram literalmente commodity, a Unipar, como várias outras instituições, assina esses conteúdos, como a Delínia que está aqui vendendo, não sei se o pessoal da Delínia está aqui, mas assim, todo mundo usa o mesmo conteúdo. Então, se o cara estudar na Unipar ou estudar em qualquer outra, é o mesmo conteúdo. Estamos vendendo só embalagem? Agora não. Nós investimos na casa de R$ 1 milhão, contratamos uma consultoria e desenvolvemos um produto diferente, com trilhas de aprendizagem, com uma linguagem gamificada e com produções específicas para falar com o nosso público. E aqui vou falar uma coisa que um pouco do nosso entendimento a Unipar não quer todos. A Unipar quer 5% do mercado do Paraná. Essa é a nossa estratégia. Então, nós somos uma universidade paranaense. Nossos professores são paranaenses, falam a língua do paranaense, usam as gírias do paranaense. A gente fala pila, vina, penal. Quem nem sabe o que é isso porque não é do Paraná. Então, a gente tem um diferencial de entrega que nenhum concorrente tem. A nossa entrega é única. E como nós estamos muito pulverizados no Paraná, a gente consegue ofertar para o aluno do EAD experiências presenciais. Por exemplo, campeonato de futebol do EAD da Unipar. Então, os alunos do EAD da Unipar vão ser convidados para participar das nossas Olimpíadas do EAD. Cara, isso vai gerar mais valor do que muita coisa que você possa imaginar, porque esses caras vão tomar cerveja, jogar futebol, dar risada, conhecer gente do Paraná inteiro reunidos numa infraestrutura que é de primeiro mundo, e nós temos 7 dessas espalhadas. E vamos criar mais. Então, nós vamos entregar um produto diferente, sem negociar preço e valorizando o nosso cliente polo com um ticket médio superior. Porque não tem como esganar o polo para falar que o polo vai fazer 300 vendas, porque isso é só deixar o polo ansioso. Então, ele tem que ganhar percentual mais ticket médio. Nesse sentido, eu queria pedir para, já que você abriu essa provocação, que a Karina falasse como que ficou a formulação dos nossos materiais, nossa trilha de aprendizagem, como que nós encantamos o nosso aluno hoje e pegamos o nosso NPS, que era lá embaixo, e jogamos o nosso NPS lá para cima, através do pensamento didático que você trouxe para a gente, Karina. Legal, Edson, obrigada. Eu acho que uma das coisas que você trouxe no início da fala foi a frase, né, de que lugar a gente está indo, né? E conhecer não só o lugar que a gente quer chegar,
mas também quem são as pessoas que querem fazer parte desse processo é muito importante. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é reconhecer quem de fato é o nosso aluno, quem é o nosso público-alvo, quem é a persona do nosso curso, quem é o estudante que está chegando hoje, como que ele aprende, como que ele estuda, né? Em que momento de fato ele está estudando, quais são as vivências, as dificuldades, os desafios que ele tem no cotidiano. Então, olhar para essa persona, para esse público-alvo é fundamental para a gente pensar na experiência que a gente vai criar para ele. Então, essa nova geração, como ela se comunica, como ela consome conteúdo, qual é o horário que ela estuda e que ela aprende, como ela prefere estudar e aprender, é fundamental. Depois, é a gente garantir que o conteúdo, ou o que ela vai de fato aprender, seja acessível para ela. Então, a gente está falando de um público que muitas vezes, como o professor Edson trouxe, né, não tem acesso à internet. Então, você não pode ter um conteúdo que não vai rodar, um vídeo que não gira, enfim, né, tudo isso. Então, é importantíssimo olhar para a questão da acessibilidade. E essa acessibilidade, ela não é só digital, mas ela também está relacionada com a própria preferência do aprender. Hoje, a gente sabe que não existem mais estilos de aprendizagem, que uma pessoa é mais visual, mais auditiva, né? Isso é um neuromito, na verdade. Mas nós temos, de fato, preferências no aprender. Então, tem pessoas que, às vezes, preferem ver um vídeo, outras preferem ouvir, outras querem ler e grifar. Quanto mais oportunidade você dá a essa pessoa de que ela aprenda de diferentes maneiras, mais fácil ela vai aprender, melhor ela vai aprender. E o conteúdo, assim como o polo, também tem que ser bonito. A gente acha que uma apostila, um livro tem que ser feio, né? Assim como a escola. Não, todo mundo quer coisa bonita. Por que o nosso conteúdo, aquilo que está lá na plataforma do aluno, não é tão bonito quanto as nossas peças de marketing, né? Então, o cuidado que a gente precisa ter na experiência do aluno é que aquilo que ele vai consumir também seja bonito, também seja agradável e que tenha essa multiplicidade, essa experiência multimodal do aprender, né? Que é o aprender de diferentes formas, com diferentes objetos, com interatividade, com audiobook, com experiências que envolvam engajamento, storytelling, enfim, uma série de outras coisas. E um diferencial também que a gente olha é para a experiência presencial, por encontro presencial em que esse estudante vai estar, né? Então, e aí é fundamental essa orientação ao professor, porque o professor, né, quando não há por isso que a arquitetura pedagógica, esse DNA é fundamental, porque se não há essa orientação ao professor, todo o encontro presencial ele vai acabar da mesma forma. A gente faz um resumo aí da nossa aula, faz um mapa mental dessa aula. E aí, o aluno que sai de casa para vir até a universidade, assim como vocês saíram das suas casas para estar aqui hoje, você quer que isso agregue alguma coisa a você, né? De experiência, que seja no mínimo agradável, não seja entediante o professor mandar ler um negócio, enfim. Se era para ler alguma coisa, eu ficava em casa, né? Então, a experiência presencial, ela também precisa ser muito convergente para que esse estudante consiga, de fato, entender e aprender e ver o ganho na medida em que ele vai participando desses encontros. Então, resumidamente, é isso. O tempo aqui passou muito rápido, tem um 00 escrito ali. Eu queria saber primeiro se da parte de vocês a gente aguenta mais um pouquinho, que eu quero dar 2 punches finais bem fortes. Aguentamos? O pessoal do evento aí me libera mais um pouquinho, não sei quem está organizando. Hã? Então pronto, saiu fora. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho uma facilidade de perder amigos tão fácil. O pessoal da Unina me amou, eu amei vocês, mas agora eu vou dar uma cutucada, que eu não quero que vocês fiquem bravos comigo, estou falando para ajudar, sinceridade não é fácil. Eu vou fazer uma fala, eu não conheço a operação de vocês, eu nunca falei com nenhum aluno de vocês, mas eu vou fazer uma fala aqui, mandiná, preditiva, trazendo aqui uma inspiração. Talvez seria melhor que ela fizesse em outra instituição. Essa é a avaliação que eu faço da Unina.
Não conheço, nunca fui, nunca conversei com nenhum aluno. Não vou expor vocês, perguntar se isso é verdade ou mentira, eu só vou trazer um dado. A Unina perdeu 40% da sua captação em 4 anos. Esse é o dado. É impossível que essa empresa tenha NPS alto. Quem está estudando na Unina não está recomendando novas pessoas estudarem. E vocês são gestores, estão se matando para captar, vocês estão captando alunos provavelmente que nem conheçam a marca, mas que vão porque você fez uma ação forte de captação, só que esse aluno não está te trazendo 3 indicações. Empresas que crescem, empresas que eu trago uma venda e essa venda depois me traz 3 indicações. Simples assim. A Unina, ela já bateu um pico de 4.000 matrículas ano, caiu para 2. Quando você cai pela metade o seu volume de vendas, independente do mercado onde você esteja, é sinal que para depois da operação de captação, algum problema tem com o cliente. Ou no encantamento acadêmico com os professores, ou nos processos operacionais, sistêmicos, geração de boleto, alguma coisa acontece. Falei isso e vou expor um pouco as minhas vísceras, porque eu acho que quando eu falo dos outros, aponto para você, estou apontando para mim ainda mais. A minha instituição também tem problemas. Então, eu também tenho problemas operacionais. Hoje mesmo de manhã eu estava arrasado por um aluno que fez matrícula e não teve acesso ao portal. Para mim, se o aluno que pagar o boleto em menos de 5 minutos não tiver com acesso ao portal, eu falhei. E hoje eu falhei. Estou triste, cara. Estou aqui, mas estou pensando na minha operação lá, o quanto que eu estou bravo. O Pedro, que trabalha comigo, também, cara, está maluco da vida. Porque isso ferra a nossa operação inteira. Porque o nosso polo perde credibilidade para captar novos alunos. Então, isso faz um pouco da maturidade das instituições. E por isso que eu acredito, por exemplo, que a Sesumar, como eu trouxe aqui nas indicações aqui futuras, tem tido não só uma performance tão boa. Tô bonitinho, já vesti não sei o que e botei meu cabelinho. De frente, tô bonitinho. A Sesumar crescendo, porque ela está com uma operação estável que consegue atender esse aluno e consegue fazer esse aluno indicar novos alunos. Alunos que indicam alunos é o que faz com que nós cresçamos. Agora, deixa eu deixar numa tela aqui. Dado que eu falei de vocês, eu devolvo a palavra. Alguém da Unina quer fazer algum comentário disso ou de outro assunto? Né? Direito de resposta. Meu maior erro profissional. Nossa, essa pergunta agora doeu, hein? Falar mal de mim mesmo. Nossa. Eu acho que o meu maior erro profissional, assim, que é uma coisa que me dói, que me fez chorar. Eu vou falar aqui e tentar conter, até conter emoção, porque foi um dia que eu cheguei em casa destruído. Que estava discutindo vender ativos para pagar conta e no banco para pagar folha de pagamento. Era uma instituição assim que a gente estava assim, sabe, tendo que contar papel higiênico. E a Universidade Católica de Brasília, nós estamos falando da 4ª melhor instituição em GC do Brasil. Eu fui contratado para fazer uma reestruturação. Eu fui lá fazer a reestruturação em 2020. E eu comecei a fazer meu trabalho e começou a pandemia. E na pandemia, bem, vocês sabem o que foi a pandemia, mas teve um dia em específico que eu demiti, pessoalmente, 78 pessoas. Cada pessoa eu demiti. E por que eu demiti? Porque eu achava covardia pegar um gestor que estava lá há muitos anos e ele ter que fazer uma demissão de uma pessoa que não foi por entrega, foi uma demissão por reestruturação minha. E eu sigo um princípio que aquele que dá a sentença tem que brandir a espada, porque ele tem que sentir a dor do que ele fez. Ele não pode terceirizar. E eu desliguei as pessoas, e uma das pessoas que eu desliguei ficou me esperando do lado de fora. E ela veio me procurar, e era um senhor. E ele falou para mim assim, professor Cortez, você não tem como reconsiderar, porque
Falta um pouco mais de 2 anos para eu me aposentar. Ninguém vai me pegar mais. Você não pode reconsiderar e me manter, porque... E eu não tive a sensibilidade naquela hora de voltar atrás e falar, não, eu vou reconsiderar, eu vou desfazer sua demissão. Na hora eu pensei assim, se eu desfazer essa demissão, e os outros 78 que eu demiti hoje, todos vão pedir a mesma coisa? Como que eu vou falar com os outros? E eu mantive a minha posição. Só que dali para frente a pandemia se agravou. Como que alguém consegue um emprego no meio da pandemia? Cara, era um senhor que morava na Ceilândia, não sei quem conhece Brasília. Enfim, até hoje é um fantasma que eu tenho. E ser gestor é muito difícil, porque você tem que tomar decisões que são muito cruéis, mas eu acho que esse foi o meu maior erro profissional. Eu estou com o acesso aberto e a Unina, no ano passado, 2022, ela tinha 3.165 alunos matriculados e, censo 2023, nós crescemos e fomos para 8.690. Perfeito. Você está olhando presencial e EAD Brasil. EAD porque nós não trabalhamos com presencial. Nos dados do censo, só captação EAD Sul-Sudeste, a gente pode até validar, mas são os dados que eu tenho aqui. Mas a gente pode validar. Censo. Só o censo educacional, estou olhando só EAD. Sem contar presencial. Hã? Só EAD. Se a gente for jogar assim na matemática sem cálculo, um crescimento de pelo menos 30% a 40% Não. em 2022 para 2023. Então, se... Brasil. Pode Sim, ser, eu as tô olhando outras só o regiões Sudeste. estão crescendo, talvez o Sudeste caiu, né? Pode ser. Pode ser que tenha crescido no Brasil, pode ser que só o Sul-Sudeste não tenha sido essa operação. Não. Como que a gente faz para voltar os olhos e identificar quais são as marcas que estão nesse crescimento? Ainda não chegaram nessa posição de ficar aos olhos de todos, mas estão nesse crescimento. Como é que a gente faz para mapear isso? De uma forma não tão manual, colocar nome por nome, ter lá, tem alguma forma que você recomendaria para ter? Olha, o que eu faço, né, e que eu vou recomendar aquilo que eu faço. Eu olho quem se movimentou mais entre as baleias, que são esses grandes, e eu olho quem teve o maior salto em relação a si mesmo. Então, por exemplo, vou trazer um concorrente aqui, que é meu concorrente local lá, a Unifateci. Ela me sangra lá. O pessoal da minha equipe fica bravo de eu falar da Fateci. Mas eu não tenho como falar de uma instituição que captava 0 alunos em 19, no EAD, e que hoje capta 24 mil no ano. Cara, eles são um case de sucesso. Não posso falar que não são. Posso criticar os seus meios, mas não posso criticar seus resultados. A Unifecaf captava 0, agora a Unifecaf capta 20 mil o ano. Está roubando o polo dos outros. Não posso questionar o seu resultado. Para falar de uma grande... Vocês conhecem a Ampli? Ampli é uma segunda marca da Anhanguera, que trabalha mais autoinstrucional, preço mais baixo, curso mais rápido. A Ampli saiu de 0 para 20, também em 4 anos. Então, essas são as instituições do nosso mercado. R$200, talvez pague 8,9 e estude na Ampli. Então, são instituições que alargaram o mercado. Já a Unifecaf não. A Unifecaf ela vende a 180, 170. Então, ela está trabalhando no mesmo preço de mercado e conseguiu crescimento. Eu acho que eu preciso finalizar, porque eu não sei se tem alguém aqui me pressionando, porque ou não, ou tenho mais tempo. Pode largar o rei? Então, tá. Então, agora aqui, eu vou trazer... Eu quero terminar aqui em alta, porque eu fiz uma provocação pessoal da Unina aqui. Se eu errei os dados, eu vou corrigir e me retrato. E também falei de uma coisa que me doeu muito. Eu acho que trouxe o clima um pouco para baixo. Agora eu quero tentar trazer o clima um pouco para cima. Eu vou até levantar. Vamos lá. Eu quero agora aqui trabalhar com vocês um pouco uma técnica, um pensamento.
Cara, o Igor está aqui. Isso vai ser muito interessante. Ah, você é o próximo, inclusive. Você que vai assumir aqui o palco agora, não é? Quem? Ah, muito bem. Então, eu vou trocar com você aqui. E, cara, vai ser muito legal fazer isso aqui com o Igor. Pode vir aqui, por gentileza? Pode vir aqui, por gentileza? Olá, olá, olá. Muito bem. Obrigado. Ó, Não sei nem o que está acontecendo, juro para vocês, não estou entendendo nada. Então tá, vamos lá. O Igor é, para mim, uma das referências de venda, de matrícula, de empreendedorismo, um cara que cresceu, assim, ele fez a si mesmo, é o self-made man, é esse ideário americano de, cara, eu acredito em mim, pode falar que não vai, eu vou fazer e faz dar certo. Mas ele tem uma série de técnicas, cara, ele estrutura, ele pega, ele faz assim com a mão, ele faz assim, ele tem tudo mapeado, como que faz o processo de venda. Ele é o cara mais qualificado para falar de venda de matrículas para vocês, sem sombra de dúvida. Mas eu quero me desafiar e vou me expor aqui, nem minha equipe nunca me viu fazendo isso, eu vou fazer uma venda. Eu vou escolher algum de vocês aqui, vou fazer um pitch de venda, e eu vou pedir aqui a avaliação técnica do meu consultor, que vai corrigir, trazer melhorias para esse meu pitch de vendas, e a gente vai fazer um processo de venda juntos. Quero ver o que tem a ver. E essa venda que eu vou fazer aqui é para responder um pouco aquela pergunta inicial, tanto que você me fez. Com dados. Eu estudo o ser humano, eu estudo a sua cabeça, como você se comporta, como você toma decisões. Então, eu vou trazer uma perspectiva antropológica de abordagem comercial. Para essa dinâmica aqui, eu gostaria que alguém, voluntariamente, que tivesse uma avó viva, se topasse participar comigo aqui como a minha cliente, meu cliente ou minha cliente. Quem tem vovó viva? Você que me fez a pergunta dolorida, você tem vovó viva? Como que você chama? Como? Rafaela, eu vou passar o microfone para a Rafaela. Rafaela, eu vou passar o microfone para você. E qual é a minha função? Sua função é avaliar meu pitch de vendas e melhorá-lo. Vamos fazer aqui minha abordagem comercial. Ele é treinador, ele vende isso, tá? Então, se vocês gostarem do que ele fizer, já contratem ele. Mas vou fazer uma abordagem de vendas aqui. Perdão, esqueci seu nome. Rafaela. Rafaela, muito bem. Rafaela, eu sou representante comercial aqui de uma empresa muito boa e eu tenho uma proposta para você, é uma promoção, é um preço, é imperdível. Eu estou vendendo meu produto aqui pela metade do preço, não perca. Black Friday, pré-Black Friday é muito barato. Eu tenho para vender para você aqui hoje cocô de vaca. Você quer? Não tem interesse, obrigada. R$100. Mas eu não tenho aonde usar esse produto. Você não tem R$100 no bolso? Não, eu tenho R$100, mas eu não tenho onde usar o produto. Tá bom, te faço por 80. Não faz sentido para o meu R$50. negócio. Realmente não faz sentido para a minha vida. Pô, meu gerente, você libera eu fazer por 30? Cliente é duro, cara, não quer fechar. Pode ser por 30? Ó, meu cliente deixou fazer por 35. Ele falou, R$30 não dá. 35 você não leva cocô de vaca? Mas onde eu vou usar esse produto? Ninguém vai comprar nada, não importa o preço, se a pessoa não ver valor. Se eu começo uma abordagem comercial falando de preço, eu nunca vou conseguir fechar uma venda. Abordagens comerciais são relações humanas. E as relações humanas se desenvolvem com valor. Então, agora eu vou fazer uma outra abordagem comercial, baseado em evidências científicas. Estou indo para a antropologia, entender a mente humana. Nós não somos animais tão racionais quanto pensamos. Nós somos animais muito mais sentimentais. A tomada de decisão humana, ela é feita de forma simbólica e justificada de forma racional. Eu quero ir no show do Bruno Mars. Não era tão caro assim. Veja bem, é uma experiência. É simples assim. Rafaela, né?
Agora eu vou começar uma nova abordagem. Essa primeira abordagem não existe mais, tá? Vou começar uma nova abordagem com a Rafaela. Olá, Rafaela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como que você está? Tô bem, obrigada. E você? Nossa, eu tô cada dia melhor. Tô tão feliz que você está aqui comigo hoje, Rafaela. Obrigada, para mim é um privilégio. Rafaela, quem eu era. Mas você tem as suas avós vivas. Por um acaso, as suas avós têm plantinhas em casa? Tem, a Eusineia tem. Que bacana. Uma avó, às vezes ela fica tão sozinha, mas a plantinha dela, às vezes ela até fala com a plantinha, não é verdade? Sim. Olha que interessante. A sua avó não tem passado, às vezes, por situações onde ela acaba perdendo essa plantinha, fica triste, ou a plantinha não floresce tanto? Sim, toda semana meu pai compra uma nova para ela. E o quanto que sua avó ficaria feliz se a plantinha dela florescesse, crescesse, e não tivesse que comprar toda semana? Bastante. Olha que interessante, nós desenvolvemos uma tecnologia brasileira, 100% orgânica, que não agride o meio ambiente, e que você colocando isso na plantinha, a sua avó vai ver a plantinha dela florescendo. E quando ela florescer, ela vai lembrar de você. E junto com o nosso produto, vem um card com a sua foto dizendo, eu te amo. Que bacana. E quanto custa? Hoje nós estamos numa condição de lançamento que nós estamos ofertando por R$200. Se você tiver interesse, eu posso colocar você na minha lista preferencial para você ser as primeiras clientes que vão ter acesso a esse produto e você poder encantar a sua avó justamente agora, nessa data comemorativa. Entendi. Vamos fechar? Quais são as formas de pagamento? Só para eu ver se está dentro das minhas condições. Olha, eu recomendaria para você pagar no Pix. Eu vejo que você é uma pessoa qualificada, que está bem posicionada. Então, no Pix, inclusive, é mais vantagem, porque eu não pago a taxa do banco e você não precisa pagar a taxa do banco. Daí, em vez de R$200, eu te tiro 5%, você vai fechar por R$190. Agora, se você preferir alongar um pouquinho, posso pagar no cartão. Você pode fazer até em 10 vezes sem juros. Tá bom. Você pega meu contato ou eu pego o seu? Não, eu gostaria de saber, você vai preferir Pix ou cartão? Pix. No Pix? Isso. Então, por gentileza, aqui está o nosso QR Code. Você pode fazer já. Só vou conferir no sistema aqui se caiu. Prontinho, tá aí, Já ó. caiu. Sua avó vai receber isso na casa dela, no conforto dela, até amanhã. E eu vou mandar no seu WhatsApp a foto do entregador lá recebendo e se emocionando. Muito obrigada. Eu tenho certeza que você vai ser a nossa cliente, que isso vai te emocionar. Posso te ligar semana que vem e se a sua avó estiver feliz, você me indicar outra pessoa que tem uma vozinha com plantinha? Claro, com certeza. Uma salva de palmas para a nossa cliente. Eu vendi para ela cocô de vaca. Cocô de vaca é 100% orgânico, não agride o meio ambiente. É a nossa tecnologia de fertilização. É a diferença de eu ficar oferecendo preço, e eu fazer uma técnica que não começa te oferecendo. Esse é um mousse. Isso, em português, ficou o caráter sintético da dádiva, que diz assim, só existe uma forma de você escravizar alguém, você entregando para ela. O caráter sintético da dádiva diz que a sociabilidade se dá por dar, receber e retribuir. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar. Ela tem que aceitar e receber. Depois que ela receber, ela estará impelida a me retribuir. Então, a gente começa todo o processo humano por uma coisa que nós chamamos de rapport. Criar conexão. Eu compro, eu quero interagir com quem eu tenha conexão. Se eu não tenho conexão, se eu não acredito, se eu não vejo valor, nada do que ela falar me interessa. E olha isso aqui que eu vou te falar. Se ele achar que eu sou um vendedor que quero vender para ele, acontecerá uma falácia chamada envenenamento do poço. Se ele colocar na minha cabeça que eu sou vendedor, tudo que eu falar daqui para frente para ele é bullshit. Ele vai me ignorar. Então, por isso que eu tenho que buscar essa técnica de geração de valor. E aí, matriculador, o que você achou da minha técnica de venda? Faça a sua crítica ácida, cruel. É para criticar? Claro. Então vamos lá.
Não tenho críticas no primeiro momento, até porque, fazendo um comparativo entre a primeira abordagem e a segunda abordagem, obviamente que a primeira abordagem, por mais que pareça irônica, acontece no mundo das matrículas. Existe muita abordagem que você recebe o lead, aí a pessoa pergunta, oi, quanto é? A gente vai até falar disso amanhã na palestra. E o matriculador, ele entra e ele só manda o preço, e simples assim. Foi basicamente o que você fez ali, vendendo cocô de vaca. Na sua segunda abordagem, tem toda uma construção com vários elementos persuasivos envolvidos. E o mais importante foi o que você falou, porque valor é aquilo que a pessoa está disposta a pagar. Preço é o que ela vai pagar. Então, a geração de valor para a Rafaela foi até maior do que R$200. Eu acredito que quando ele trouxe não somente a questão do sentimento, trouxe toda essa conexão, ela pagaria 250, até um 299 dá para pagar, com fotinha no final, quando a flor nascer, lembrar que aquela flor é a netinha dela, se aumenta o valor percebido. Então, essa percepção de valor é o que ela está disposta a pagar. E esse valor mental que é o maior desafio para o matriculador hoje. O matriculador, ele não consegue, não é metrificar e falar, eu acho que ela pagaria até 299, mas ele gerar valor infinito ao ponto dela olhar e falar, eu quero e eu preciso, independente de quanto seja, eu só quero saber se eu posso pagar. Então, 299, 199, 190 que ficou no final para ela, foi excelente, mas às vezes para ele não é tão bom assim, mas ele quer tanto que aí ele pede desconto, tanto é que foi ela que perguntou quanto é, não foi ele que ofereceu. Na primeira abordagem, ele já chegou, que a gente brinca, né, com 2 pés no peito. Olha, eu tenho cocô de vaca aqui para você, sem valorização, falando o que é o produto, trazendo uma característica do produto, e já chega falando o preço. Chama o gerentão, né? Chama o André, pelo amor de Deus, dá desconto, acreditando que dar desconto é o suficiente. E você trouxe com muita maestria na sua palestra, lá naqueles requisitos, que não tem como. Não adianta, você pode colocar de graça, que a pessoa não aceita, ela não entra. E o de graça desvaloriza. Um ponto interessante que você colocou também na sua construção, trazendo as validações, porque crítica mesmo eu tenho só uma que não é bem uma crítica. Na sua construção, foi a forma que você casou e conectou todos os elementos, de você identificar o perfil, utilizou o storytelling, criou conexão emocional. Como você bem disse, a matrícula ela é feita na emoção, e a decisão ela é tomada na emoção e justificada pela razão. Então, você só trouxe um motivo racional para que ela pudesse satisfazer essa emoção dela. No final, depois que faz o fechamento, na maioria das vezes, nós recomendamos que você não é justificar o preço, que você não fale nada além do fechamento. Então, depois que você fez o fechamento e ela trouxe ali a indicação, ela trouxe o pagamento, você pediu a indicação. Dentro da nossa metodologia, o ideal é você pedir a indicação antes do fechamento. Porque se você pede depois do fechamento, gera uma objeção, não na maioria das vezes, mas costuma gerar uma objeção de não, eu gostei, mas eu não tenho ninguém aqui agora, depois eu mando para o seu WhatsApp uma pessoa interessada. E aí, esse depois envio para o seu WhatsApp nunca acontece. Aí você vira o chato. Por quê? Você lembra que você falou que você ia me indicar? Pô, me indica uma pessoa e tal. A recomendação é que o pedido de indicação seja feito antes do pagamento. Então, quando você gera aquele valor percebido e a pessoa está disposta a pagar, a fazer a matrícula em si, no caso ali, comprar o produto orgânico que você nem disse a característica, que é o cocô de vaca, você pode inserir da seguinte forma. Pode chegar e falar para a Rafaela, né? Chegar e falar para a Rafaela, antes da gente concluir aqui, então, você gostaria de proporcionar esse benefício, ou gostaria de proporcionar esse concluir, criando conexão com a história que você estava contando antes. Rafaela, acredito que você tem amigos da sua idade e que também tenham vovós e vovôs, principalmente as vovós, que gostem de suculentas, orquídeas e etc. Né? Tá rindo porque era suculenta? É suculenta, né? O velho adora suculenta, não tem como, não tem erro. Aí você vai e fala, não, tenho sim. Então, qual que é o nome dessa pessoa? O fulano. Faz o seguinte, me dá o telefone dele,
próxima. E viver é isso. O objetivo da vida, do universo, é desenvolver. E hoje eu me desenvolvo mais graças a você. Muito obrigado. Eu sei que eu estou estourado, mas eu quero ouvir o que o André acha disso que eu fiz aqui na prática. Ele que gerencia um time de 400 mil pessoas fazendo matrícula todo dia, e que tem que trabalhar com 4 bandeiras, com 4 percepções. Não, fica aí, eu quero você aí. A foto vai ficar bonita assim, todos nós. Eu quero ver a sua perspectiva sobre essa questão. Toda essa construção de fala, para você trazer os elementos, fazer a conexão, fazer a sondagem essa conexão, isso também precisa estar posto dentro de um material para o time fazer, que no meu caso eu chamo de jornada de atendimento, onde a gente tem para cada etapa do funil os scripts que o time tem que vender. Então, é um trabalho de ciência muito importante que nós, como gestores, precisamos construir, e que a gente precisa tornar isso de fácil acesso para o nosso time de venda, né? Então, é difícil deixar... Eu gosto de usar a particularidade de cada um, às vezes, em um momento da venda, ela é importante, mas eu acredito que 90% desse sucesso é essa ciência e tornar tudo isso de fácil acesso para que o vendedor, de fato, cumpra esse papel, cumpra o plano ali de atendimento, o plano de trabalho para dar certo no final. Meu complemento todo o atendimento, as observações foram perfeitas, mas para a gente escalar isso num time com mais de um vendedor e garantir que esse processo seja cumprido, o processo precisa estar desenhado e todos os scripts bem postos para que o time, de fato, consiga cumprir. Muito bem. Eu quero finalizar a nossa apresentação com uma fala da Karina, e eu quero trazer a seguinte perspectiva para vocês. Nós estamos trabalhando no polo, nós estamos trabalhando em captação, a gente fala de marketing, a gente fala de tecnologia. Cara, você é um cara muito bom de processos, eu queria até contratar você, até CLT, mas o seu passe é muito caro, que eu queria você na minha instituição, de verdade. Estava comentando isso ontem, o Pedro falou, cara, esse é o cara de processo. Cabeça excepcional. Mas tudo isso aqui só existe porque nós temos uma missão que é transformar vidas. Se a gente não transformar vidas, nada vai acontecer. Eu trabalho em ensino superior desde o começo da minha jornada profissional. E eu tive um reitor chamado Rubens Zanganuzzi, um cara que veio para o Brasil e montou uma escola de datilografia. E ele terminou com uma instituição vendida por mais de 100 milhões de reais. E ele só falava uma coisa para todos nós, e eu repito até hoje, aprendi com o meu reitor. O que nós temos que fazer é melhorar a vida das pessoas. Se nós ele perceber que a vida dele não melhorou, acabou. Nós fechamos. Isso aqui não vai acontecer mais. Não vai ter mais aluno, não vai ter mais professor, não vai ter mais ninguém. A nossa alma é o educacional. Então, a mesma garra que nós temos para se dedicar a aprender a parte de captação, nós temos que aprender ao educacional. O cara que vem de carro, quando eu vou falar com ele fala do motor, ele fala da transforma a vida das pessoas, você pode ter certeza que isso vai nos impulsionar cada vez mais. Então, passo a palavra para você, Karina, representando aqui nessa sala a educação, o pensamento educacional, de como que você vê esse processo de a gente não chegar e oferecer esterco
cocô de vaca pela metade do preço, mas sim oferecer um processo educacional que gere valor. O que para a gente pode ser essa abordagem que faça a pessoa entender que é a plantinha da avó dela que vai florescer, mas nos processos de venda de educação à distância? Legal. Eu vou citar uma frase que se atribui a Einstein, que fala o seguinte: a imaginação é mais importante que o conhecimento. E aí, nesse contexto dessa frase, eu quero provocar vocês a pensar na contradição dessa frase, né? Para eu conseguir imaginar, para eu conseguir criar storytellings, para eu conseguir imaginar cenários futuros, possibilidades, eu preciso ter repertório. Repertório é o conhecimento. Ninguém dá o que não tem, né? Ninguém consegue imaginar futuros, imaginar possibilidades, criar histórias, se você não tem repertório. Então, se eu estou num negócio que trabalha com educação, eu preciso cultivar dentro de mim também o desejo de aprender constantemente. E esse aprender não é só sobre matrícula, é sobre antropologia, é sobre pessoas, é sobre inteligência artificial, é sobre negócios. E cada vez mais a gente precisa se conectar a esses sinais, né? A entender e fazer o que a gente chama de letramento de futuros, que é uma das principais competências do século XXI, que é a capacidade que todos nós precisamos desenvolver. De quando você acorda de manhã, você vai ler um jornal, ler uma revista, e você se pergunta o que isso significa e o que isso pode impactar a minha vida, a minha família, a educação. Fazer leitura de cenários. Isso não é só para cientistas de dados, nem para analistas de investimento. É uma necessidade de todos nós. Então, eu tenho uma frase que eu falo: quem não vive aprendendo não sobrevive ensinando, que eu uso muito para os professores, mas que serve para todos nós, que é no desafio da gente buscar constantemente aprender e construir memórias, repertórios e imaginação para futuros melhores. Muito bem, então, por gentileza, todos em pé. Queria que todos em pé, nossos palestrantes em pé também aqui. E eu vou pedir aqui para a gente dar as mãos, ó, dá a mão aqui para a Karina aqui, ó, vamos fazer um círculo aqui, eu quero todo mundo dê as mãos aqui, eu quero fazer uma roda de energia aqui, eu já vou dar as mãos para a Karina também. Vem cá, dá as mãos aqui para a gente aqui, ó, fecha uma rodinha quem está aqui, vem cá, fecha uma rodinha quem está aqui, fecha uma rodinha quem está aqui, vem cá, eu vou tirar o microfone, fecha a rodinha, segura a mão. Pessoal, aqui, todos vocês que vieram até agora, extrapolamos o tempo, não vamos expulsos, é porque a gente tem um propósito. E para a gente, assim, eu não vejo as pessoas de mãos dadas, eu vejo que nós temos uma egrégora, que nós estamos criando uma coisa positiva, que nós estamos criando um movimento. Eu queria muito, assim, cada um dentro da sua fé, dentro do seu pensamento, mas que existe um propósito maior na nossa vida. Que houvesse realmente uma chuva de bênçãos em cada um de vocês, porque vocês fazem uma coisa que é a coisa mais importante que existe no nosso país, que é transformar o mundo através da educação. Cada aluno que entra no seu colo, que ele saia de lá, um administrador, um engenheiro, um biomédico, um enfermeiro, alguém que vai salvar vidas, que vai transformar a população. Nós temos um propósito. E sabe qual é a importância de ter um propósito? Eu passar a energia aqui pelas mãos de todos nós. E quando nós temos um propósito, tudo que a gente se propõe a fazer é potencializado. Não há nada mais importante para atingir qualquer meta do que ter um propósito verdadeiro. E o nosso propósito é transformar nosso país através da educação, levando o ensino superior para as pessoas excluídas. E quem fala mal do EAD é porque não sabe que a gente leva a educação para os ribeirinhos, para quem está no agreste, para as pequenas cidades que nunca tiveram acesso a estudar, que só estudam porque existe nós ofertando educação à distância em polos, em todos os rincões desse país. E esses governantes que estão congelando a educação à distância do Brasil, querendo exigir 50% de presencialidade no curso de pedagogia, eles não sabem que eles vão matar a formação daqueles que mais precisam. Então, vamos celebrar o nosso propósito, e eu peço aqui uma salva de palmas para a educação à distância do presidente.